É, Bom, essa é a primeira aula de história com os assuntos específicos do oitavo e do nono ano, tá? No caso de vocês, do nono ano. Então, ela vai ser uma primeira aula. E eu escolhi um tema sob encomenda para a aula de vocês de hoje. Hoje, dia 23 de fevereiro de 2021, o Instituto Butantan faz 120 anos, tá? Exatamente no dia de hoje. Então, eu preparei uma atividade para a gente celebrar esse que é um dos mais importantes laboratórios de pesquisa de vacinas e de soros do mundo, né? E que está fazendo 120 anos. Muitas vezes as pessoas não sabem, mas a produção de vacinas, a produção de soros, a produção de remédio, ela pressupõe uma altíssima tecnologia. E ela não foi da noite para o dia que surgiu. Foram anos e anos de pesquisa e de construção da ciência para chegar nisso. E o Butantan é um exemplo disso. Para que a gente possa conhecer um pouco mais essa história, eu vou compartilhar aqui a minha tela, onde eu vou mostrar para vocês aquela apresentação que eu preparei, mas ela está um pouquinho diferente da que vocês viram. Por quê? Vocês viram essa apresentação, mas sem algumas coisas que eu acrescentei depois. Todo mundo está conseguindo ver aí a apresentação? A imagem está boa? Alguém só responde para me saber. Tá ótimo, professor. Muito Ah, bom. sim. Tá bom. Então, aí vocês estão vendo uma imagem, né? É a fachada do Instituto Butantan em São Paulo. Fica lá na região do Rio Pinheiros. Hoje, dia 23 de fevereiro, ele está completando 120 anos de existência, o que significa que ele é de 1901, né? 1901. E, inclusive, um artista plástico aí, o Eduardo Cobra, ele... deixa eu fazer diferente. Um artista plástico fez uma homenagem ao Instituto Butantan e ao outro instituto brasileiro, que é a Fundação Oswaldo Cruz. Então, para começar, vamos dar uma olhada no que diz e nessa homenagem feita. A importância da arte no combate ao coronavírus. O grafiteiro Eduardo Cobra fez uma homenagem aos cientistas e para as instituições brasileiras que estão contribuindo com a vacinação contra a Covid. Cobra destacou que o Instituto Butantan e a Fundação Oswaldo Cruz estão celebrando 120 anos de história em meio a esse difícil momento de pandemia, e somente a vacinação em massa pode nos ajudar a frear a transmissão do vírus. As obras de arte carregam a mensagem: na vacina está a nossa esperança. Essas obras serão entregues, uma para o Butantan, outra para a Fiocruz. A importância da arte. Bom, então vocês viram aí, né, como que é interessante, né? Quer dizer, um artista homenageou o nosso Instituto Butantan, principalmente nesse momento, que é um momento aí tão delicado que a gente vive. Mas para a gente entender a importância do Instituto Butantan em nossos dias, é importante colocar ele primeiro no contexto da saúde pública do Brasil hoje. O Brasil tem, gente, hoje, um dos sistemas públicos de saúde mais sofisticados do mundo. É o SUS, o Sistema Único de Saúde. Pode passar despercebido por nós, mas a importância desse sistema é muito grande. Nós temos uma capacidade para fazer a vacinação, por exemplo, da população, nas campanhas de imunização que foram feitas ao longo dos anos, extraordinária, né? Que faz inveja a muitos países. Vou dar um exemplo para vocês. Tem 2 países que estão com uma cobertura da vacina agora do Coronavac, cobertura da vacina contra o Covid-19, uma cobertura muito baixa. Uma delas é o Brasil, evidentemente, um desses países. E o outro é o Canadá. No Brasil, não conseguiu chegar a vacina para muita gente porque não tem vacina. O governo federal não comprou, tem uma série de problemas de logística, etc. e tal. Mas
Na medida que vai chegando, rapidamente ela vai se espalhando e vai sendo administrada. Vocês podem ver, né, que em pouco tempo, né, a gente vai vendo um movimento de crescimento gradativo da vacinação. Tem um outro país que não falta vacina, um país rico, o Canadá. Também não está conseguindo vacinar. Sabe por quê? Porque não existe um sistema público de saúde organizado em nível de território nacional, de tal maneira que permita a vacinação em massa. Então, o problema deles é outro. Eles estão tendo que inventar alguma coisa semelhante ao SUS para poder chegar a vacina em todo mundo. Então, para vocês perceberem, e eu estou fazendo esse comentário, para vocês perceberem como é importante, num momento como esse que a gente vive, a gente ter um sistema público de saúde. Esse sistema público de saúde, e é dentro do contexto desse sistema público que está o chamado Butantan. O Instituto Butantan é um dos laboratórios mais antigos do país, ele e a Fiocruz estão fazendo 120 anos, e eles têm justamente essa característica. Mas o que realmente dá a importância que eles têm é fazer parte desse contexto, né, de uma política de saúde pública que foi construída desde 1988, quando o Brasil aprovou uma nova Constituição, que é a Constituição do nosso país, que é de 1988, e a partir daí criou sistemas públicos de saúde, de educação, garantiu uma série de direitos para a população e passou a criar aquilo que a gente chama de um arcabouço jurídico institucional para a República Brasileira. E por que eu trouxe esse tema para essa aula? Justamente porque o assunto que nós vamos tratar nessa série, né, no 9º ano, é justamente a construção da nossa República. Como foi que a gente conseguiu construir uma República no Brasil? É uma República que também tem aí seus 140 anos, mais ou menos. Tá? Como é que foi essa história? E para a gente entender essa história, a gente começa por falar justamente dos aparelhos públicos mais importantes. Então, não existiria, nós não teríamos a importância que tem um instituto como esse nos dias de hoje, se a gente não tivesse todo um arcabouço, né, de construção de um aparelho público para atender a população, produto da Constituição de 1988, que vai ser objeto de várias discussões que a gente vai fazer nas nossas aulas. Bom, para a gente conhecer um pouco mais e para a gente continuar, eu vou passar agora um pequeno vídeo também, que é um vídeo institucional do jornal Folha de São Paulo, ele é bem recente, que faz uma viagem por dentro do Butantan e mostra para a gente o que é esse instituto e como que ele está trabalhando nos dias de hoje. Vamos dar uma olhada lá. Tentar ver aqui 4x2. Nós realizamos uma asepsia, uma conferência de tudo que está correto. Nós tiramos o lacre para conferir, lacramos com o nosso lacre, identificamos e ele fica guardando o invase em câmara fria de 2 a 8 graus. Assegurado que o tratado por meio processo a temperatura
é mais manual. Ele anda... Aquela primeira sala é a sala de invasão, a segunda sala é a sala de recravação, onde eu coloco o selo, né, que eu recravo ele, e aí o trato já sai pronto. Aqui é a vacina pronta para ser inspecionada e rotulada e embalada.